Se tu tá com uma vida corrida e não tem tempo pra fazer nada, quem dirá pra ver filme? Não tá nem fazendo amor direito com teu par. Mas no vídeo de hoje nós vamos solucionar teus problemas com uma lista enorme de filmes com no máximo 90 minutos. Antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o teu joinha, compartilhar ele com todo mundo, clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. Gente, a nossa lista vai se basear na duração do filme, tá? Com os créditos pode ser que passe ali uns minutinhos, pouca coisa. Mas basicamente todos têm no máximo 1h30. Para começar a nossa lista tem Bottoms, comédia super elogiada lá fora que chegou há pouquíssimo tempo no catálogo do Prime Video. Mostra duas amigas mega fora ali dos grandes nichos na escola que acabam montando um clube de luta, pra meio que pra pegar outras garotas. Só que depois a coisa ganha um contorno muito maior. O filme é muito legal, tira sarro dos filmes colegiais tradicionais e desfaz vários arquétipos que esse tipo de filme tem. Muito bem humorado, super leve, tem ótimas piadas no meio e como eu falei, tá lá no Prime Video. É uma pedida muito fácil de se conferir e essas duas meninas que são as protagonistas são talentosas pra caramba. Esse aqui tá lá naquele streaming que todo mundo é crítico de cinema e usa boina, que é no MUBI, mas Shiva Baby ou Shiva Baby, como vocês preferirem, tem inclusive a mesma menina que é a protagonista lá do Bottoms com a personagem principal. O filme mostra a história de uma garota e da família dela, todo mundo é judeu, e estão vivendo esse período do Shiva, do Shiva lá, onde todo mundo se reúne no momento de luto. Só que o filme ele é muito agonizante e engraçado ao mesmo tempo, porque ele traz ali várias situações que a garota acabou trazendo pra vida dela, todo mundo meio próximo. O amante dela tá lá com a esposa, a mãe dela não sabe que ela tem uns probleminhas de caráter, e tudo isso vai se culminando no filme. Tem só 1h17, cara, e tu te mija rindo. É aquele filme da vergonha alheia que tu vai te identificar em algum momento. Sabe quando tu chega no lugar e tem dois crush lá que não se conhecem? Pois é tipo isso. O filme tem várias piadas, tem uma tomada muito legal e é produzido, se eu não me engano, pela A24, né? Produtora de vários filmes cults e que vem sendo muito bem elogiada de um tempo pra cá. Esse aqui é um clássico, tá disponível para aluguel digital num monte de lugar e é pra mim um dos melhores filmes da cinematografia de Martin Scorsese, After Hours, ou melhor, Depois de Horas. Esse filme mostra a história de um cara num dia que dá tudo errado pra ele, com certeza tu vai te identificar. A gente acompanha o personagem principal que conhece uma garota numa cafeteria e convida ele pra visitar ela. A partir daí, o filme é uma comédia de erros, sempre um problema levando a outro maior, a outro maior, a outro maior. Ou seja, se tu é pobre e já passou algum perrengue na vida, tu vai te identificar. O filme é muito leve, eu acho que ele tem uma linguagem muito atual porque fala das dificuldades da gente socializar também, só que aí de uma maneira muito interessante. E é uma pegada muito diferente do que a gente vê da cinematografia do Martin Scorsese recentemente. Aqueles filmes longos, de mais de 3 horas. Mas aqui é um filme super mais contido, se passa ali numa Nova York urbana dos anos 80, então tem um pouco de uma cidade suja. Tudo isso é muito legal. Como eu falei, é um dos meus filmes favoritos do diretor, se não um dos favoritos da minha vida. Acho que vale a pena de vocês verem também. Entrando nessa onda de filmes um pouquinho mais antigos, Miracle Mile, eu acho uma história super legal e mega fácil. Imagina, o cara se apaixona por uma guria lá do nada, e aí um dia ele, olha que legal, a minha vida tá dando certo. E ele atende o telefone no orelhão sem querer e descobre que é uma ligação de um cara do governo, dizendo que o mundo vai acabar em tanto tempo. E aí, o que tu vai fazer da tua vida? O filme trata disso e como o personagem vai tentar, se ele vai reencontrar a garota, se ele vai fazer alguma coisa, se ele vai meter o louco, o mundo todo entrando em caos, tudo acabando, e ele ficou sabendo antes de todo mundo. Ele até tenta avisar, mas ninguém dá bola pra ele. Miracle Mile é muito legal porque é um dos filmes que lançou o Anthony Edwards, que fez Plantão Médico depois nos anos 90 e tanta coisa legal por aí. Esse aqui vocês vão ter que campear um pouquinho, como diria minha avó, nos torrent da vida, vocês acham? Ryan Gosling tá estourado aí nos cinemas de uns tempos pra cá, fazendo muita comédia, muita coisa interessante, mas tem um filme dele que tá lá no HBO Max que eu gosto pra caramba, que é chamado Apenas Deus Perdoa. Aqui ele vive meio que um dono de puteiro lá na Ásia e acontece uma coisa com o irmão dele. E a partir das ações que ele toma pra se vingar do ocorrido com o irmão, ele começa a ser perseguido pela força policial local. O filme tem uma fotografia neon, é um filme independente, então a direção sabe tratar muito bem assim de temas pesados com uma edição muito ágil, muito legal. E como é aquele filme feito sem nenhum recurso de grandes estúdios, o filme só foi distribuído internacionalmente algum tempo depois, ele consegue ser violento ao mesmo tempo com uma parte gráfica interessante, sem perder a essência do filme, que trata ali de personagens fracassados, de pessoas cheias de problemas. Isso é o grande mérito do filme. E o Ryan Gosling tá num papel super sério, bem interessante. Foi na mesma época que ele fez Drive e outros filmes do tipo. Então é uma baita pedida também para ser visto. Esse aqui tá disponível de graça completo dublado no YouTube, Hardcore Missão Extrema. Gameplay no cinema, basicamente isso. A gente vê um androide que perde o amor da vida dele
sendo raptada por um vilão e ele vai praticamente seguindo a mesma estrutura de um jogo de tiro. Cada momento do filme ele vai chegando mais perto do chefão, as coisas vão ficando mais difíceis, tu não enxerga praticamente em um momento nenhum a cara do personagem e pra te identificar com a narrativa dele, tem um personagem que vai e volta, morre o tempo inteiro, que é vivido pelo Sharlto Copley, que é o cara que meio que guia o personagem, que é o Henry. Hardcore chama muito atenção por causa da sua ação frenética e é dirigido por um russo, que eu vou falar daqui a pouco de novo, chamado Ilya Naishuller, que é um cara que sabe dirigir muito bem cenas de ação. Eu falei de alguns filmes de terror há um tempo atrás, até vai estar por aqui a lista dos filmes de Halloween, mas tem muita coisa legal no meio. Uma das comédias de terror mais legais dos últimos tempos e que catapultou seus diretores para dirigir Pânico é Casamento Sangrento. Esse aqui acompanha o casamento de uma família rica, aristocrática, todo mundo educadíssimo, até que eles têm uma noite de jogos e a gente vê a partir daí a jornada da noiva para tentar ficar viva até o fim do dia, senão acontece uma maldição com essa família. O filme é muito legal, é daquele tipo de filmes de caçada que se passa num ambiente só. Então é muito legal o jogo de gato e rato e ao mesmo tempo que ele instaura o suspense, ele tem ótimas piadocas no meio. E a violência é bem gráfica, é um gore bem legal. É um filme que vai te fazer dar muitas risadas e no fim, assim, ele descamba para um triparedo maravilhoso. Há uns anos atrás, no Oscar, brotou um filme polonês entre os indicados a melhor filme. Guerra Fria é daquelas jornadas de amor de personagens completamente distintos. Se tu gostou da trilogia que começou lá com Antes do Amanhecer, vai curtir esse filme, todo filmado em preto e branco e dirigido por Paweł Pawlikowski. Como é um filme que acompanha duas pessoas completamente diferentes, em meio à guerra que a gente cita no título, o filme acaba tratando ali de personagens de uma forma muito orgânica, muito apaixonante. Tem só 1h e 27 minutos e, se eu não me engano, ele tá lá no Prime Video. Cara, eu acho que é um filme super legal. Tem um trabalho visual também pela parte da fotografia. Fazer um filme em preto e branco é muito difícil. Close-ups diferentes, tudo isso engrandece a história dos dois personagens, regada a muita música boa ali no meio. Já que eu tô falando em filmes de nichos assim um pouco diferentes, Culpa é um filme que vai te deixar angustiado o tempo inteiro, porque ele basicamente é só o ponto de vista de um personagem. Ele é um socorrista ali lá na Dinamarca, se eu não tô enganado, que é a história do filme se passa. Basicamente ele atende uma ligação e a partir daquela ligação acontecem algumas coisas, ele vai revisitar alguns traumas do passado e o filme te prende muito à tela. Além dele ter esse tom todo diferente, ser praticamente num ambiente só, é um daqueles filmes que engrandece muito o trabalho de direção e do seu personagem. E o cara que é o protagonista lá é muito bom ator. Meu, eu acho que, tu imagina, praticamente 90 minutos de um personagem só, é um daqueles filmes que tu tem que ter muita, mas muita, quando o filme não é bom, muita paciência. E aqui não, tu quer saber mais do personagem, tu quer saber mais do que tá acontecendo atrás do telefone. O filme chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme internacional. E é outro baita de um filmaço. Eu falei mais cedo que eu ia falar de novo no Ilya Naishuller. Esse diretor russo também comandou Anônimo. Dos mesmos produtores e roteiristas de John Wick, a gente vê o nosso querido Saul Goodman, Bob Odenkirk, descendo a porrada em todo mundo. O filme está disponível no Star Plus e acompanha um ex-veterano, que a gente não sabe que é ex-veterano, que vive uma vida pacata, tudo do mesmo jeito, até que um dia assaltam a casa dele e ele toma um blip, reacende uma certa chama que ele tinha. Com cenas de ação absurdas, aquelas lutas de corpo a corpo. Se tu já viu a franquia estrelada pelo Keanu Reeves, tu vai gostar desse filme. Tem um plano de sequência no ônibus que é maravilhosa. Além disso, o Bob Odenkirk, com quase 60 anos, descendo ao cacete em todo mundo, é muito diferente do que a gente já viu do ator em Breaking Bad e na série própria do personagem dele. É um dos melhores filmes de ação assim da última década. A Netflix lançou muita coisa boa ali na pandemia e tem um suspense desse tamanico que causou um debate muito grande na época. Fuja! A personagem principal, vivida pela Sarah Paulson, é uma mãe mega controladora e tem a filha deficiente física e a menina começa a suspeitar que ela não tem tantos problemas assim. Na verdade, aquilo foi causado possivelmente pela própria mãe. O filme basicamente é a garota tentando procurar ajuda, sair de dentro de casa e tem uma reviravolta no seu final muito forte. Esse aqui é um daqueles filmes que quanto menos tu souber melhor e com apenas 1h e 27 minutos, cara, ele... é um filme que te dá raiva de certas coisas, mas é aquela raiva boa, aquela raiva do bem, aquela vontade destrutiva diferente. É outro, olha... E como eu falei, tá lá na Netflix, então vai lá e olha. Terror com comédia, zumbi comendo gente, um monte de regrinha no mundo pós-apocalíptico. Zumbilândia foi um fenômeno na época do seu lançamento e até hoje é super cultuado e tem uma legião gigante de fãs que garantiu inclusive ao filme uma sequência que não é tão boa que nem o original, mas mesmo assim engraçadinho também. O elencaço de Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone, tá todo mundo lá, maravilhoso, em atuações divertidíssimas, num filme que brinca muito com o terror e principalmente com o gênero de zumbis, nas formas de matar as criaturas, tem toda uma questão de um layout, a parte gráfica do filme, o próprio design e o humor do longa. Cara, pra mim a sequência do Bill Murray
É maravilhosa. Fora que o Woody Harrelson tá surtadaço nesse filme, quando ele tá pistola, ele sempre faz alguma coisa boa. É outro, ó, filmaço. Falei que tá lá no Prime Video? Se eu não falei, eu vou repetir. Tá no Prime Video, tá? E é claro que a gente não podia terminar nossa lista sem citar outros grandes clássicos. Cães de Aluguel, de Quentin Tarantino, Rei Leão e tantos outros filmes. Tentamos fazer uma lista de filmes com no máximo 1h30, diferente, com longas talvez não tão conhecidos. Deixa pra mim nos comentários o que tu achou desse vídeo e que tal a gente fazer uma lista com grandes filmes, literalmente longos pra se assistir também. É uma boa, vai dizer? Deixa teu like, teu joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo e segue a gente nas redes sociais. Tchau!